Faça uma excelente noite, mais um vídeo aí da série 4 temperamentos. Hoje é o dia 1, né? E vamos falar sobre eles. Os que são seco e frios, os melancólicos. Como é que eu vou dizer isso? Sabe aquela pessoa que você olha assim pra ela, ela é meio fechada? Parece que não gosta de conversar muito? Mas depois que você conhece ela, tem uma amizade, ela parece que se solta, é grande chance dela ser um melancólico. Sabia disso? E como é que eu vou definir, Brian, quem que é um melancólico? Como é que é? Será que eu sou melancólico? Será que eu não sou? Como que eu descubro isso? Calma. Muita coisa tá por vir ainda. Relaxa aí. Vamos tomar um chazinho aqui. E vamos lá. Vamos pelos elementos. Elemento do melancólico é terra. Por base nisso, você já descobre muita coisa sobre o melancólico. Por quê? Se você, por exemplo, aí, onde você está aí, tenta forçar o chão para baixo, tenta fazer força pro chão para baixo, você consegue marcar o chão? Você consegue fazer ele afundar? Logicamente que não. Por quê? Porque ele é estável, ele tem estabilidade. Claro, se você pegar uma marreta e bater no chão, ele vai coisar. Mas é muito mais difícil. Ele é muito mais rígido, firme, estável, que é a palavra correta. Então, para a gente analisar, você entendeu então que é terra, mas a terra tem vários níveis. Ela pode ser uma rocha, ela pode ser uma terra em si, ou ela pode ser uma areia. A rocha, ela é seca, fria e muito rígida. É difícil de manusear. Imagine manusear, por exemplo, um diamante. Um diamante é uma pedra preciosa, mas é uma pedra. E ela demanda técnicas para lapidar aquilo. Então é muito mais complexo de lapidar uma rocha do que moldar uma areia. Compreende? Compreendes? Entendeu? Então a pessoa que ela é melancólica, mas ela se ramifica. Ela é uma rocha. É muito mais difícil de você moldar essa rocha, trabalhar os sentimentos, trabalhar as habilidades. Mas depois que você trabalhou, isso permanece, porque ela fica marcada. E isso também é muito doido, porque se você magoa até um certo nível a pessoa que ela é melancólica, ela vai se lembrar pro resto da vida disso. E também, se você fez uma coisa boa para ela, ela vai se lembrar pro resto da vida disso. Porque ela se marca com mais dificuldade, mas essa marca permanece. Quando você marca uma rocha, ela permanece. E muitas vezes, quando você quer desconstruir, por exemplo, uma rocha, você pode usar uma dinamite para destruir, mas ela vai se espatifar, vai se quebrar inteira, para aí se reformular. É dolorido para ela, é um trauma muito forte. Ou então você pode ser igual a água. Não tem aquele ditado que água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. O que é isso, essa água batendo? A água simboliza emoções. Conforme o tempo passa, com o tempo é mais longo, mas até a água que é mole, fluídica, consegue marcar uma rocha. Ou seja, uma pessoa ou um sentimento, conforme for com o tempo, ele vai modificando aquele formato da rocha para se tornar uma nova pessoa. Então, se você tem paciência e sabe lidar com a rocha, você consegue marcar ela, deixar um legado nela, deixar uma modificação, algo bom nela. Se tem alguma coisa que precisa modificar, você consegue fazer, mas isso leva tempo. Isso é a rocha. A terra é mais fluida, ela tem mais umidade. Se ligou? Ela tem mais umidade, então ela é mais fácil de mudar. Não é tão fácil também. De vez em quando você tem que passar um arado que é para revirar a terra, para perfurar ela. Você tem que usar maquinário. Maquinário são técnicas para manusear ali a terra e ajustar ela. Compreende? Isso é terra. Você consegue moldar ela. Tem um pouco mais de dificuldade? Tem. Tem um certo processo? Tem, mas você consegue moldar. Tanto é que até na Bíblia diz que Deus fez o homem do barro. Porque ele moldou e ele pegou a forma que ele queria. Então com essa forma
ele permaneceu. Então ele permanece por muito mais tempo. Ele é mais estável. Por isso que a gente não foi feito da água, porque a água é instável. Ela foi feita da terra porque é estável, estabilidade. Para permanecer com as essências divinas. Entende? E agora você pula para a areia. A areia é mais fina, mas quando ela é molhada, se você pegar ela seca, você não consegue moldar ela. Você tem que colocar água. Só que ela perde quase que perde a sua função de terra. Chega a um limiar muito próximo de perder a sua função de terra quando ela está muito molhada. Porque ela fica muito fluida. Você não consegue dar formato. Entendeu? Você não consegue formatar ela. Isso é areia. Só que tem um problema. Essa areia, geralmente, o que é areia muito úmida? Ela se torna pântano. Ou seja, as emoções é muito permeabilizada essa emoção. Ela não tem estabilidade, ela se magoa com muita facilidade, ela não consegue controlar suas emoções. Isso já é um desequilíbrio da Terra. Você não pode deixar nem ela tão areia, molhada, e não tão rocha. Tem que ter na Terra, que é o equilíbrio. Vamos supor que é o caminho do meio. Entre a rocha e a areia. É a Terra. Entende? Sacou a ideia? E você vai se analisando se você é ou não. Ou se tem algum filho, algum marido que é melancólico, você vai conseguir saber lidar. Ele tem um motivo. O melancólico, ele sempre tem que ter um motivo para fazer aquilo. Não é igual um sanguíneo que vai lá e faz sem nem ter sentido aquilo. Não, ele tem que ter um sentido, um porquê. Por exemplo, você vai chamar um melancólico para sair, se, por exemplo, o teu esposo, você vai chamar o teu esposo ou tua esposa para sair, ele vai começar a falar o porquê, mas por que a gente vai em tal lugar? Por que em tal lugar? Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele quer ver os sentidos. Vamos lá só por ir comer. Para ir comer, come em casa. Vamos lá só para visitar, só para conhecer. Não, eu conheço pela, sei lá, coloca um vídeo aqui, conheço. Agora você fala, não, eu quero ir lá porque eu quero passar um momento com você e quero conhecer novas pessoas porque isso vai me deixar feliz. Opa, já tem um sentido. Mesmo que possa ser subjetivo, ainda tem um sentido. Tem um porquê de fazer aquilo. Então o melancólico é muito ligado no porquê das coisas, o porquê fazer aquilo. Porque ele é analítico, ele é racional, ele é mais lógico. Entendeu? Então você tem que ter mais. Você tem que saber a forma de falar. Não é o que você vai fazer, mas a forma como você explica isso pra ele. E ele também gosta de algo muito específico. Se tem um marido ou sua esposa, você tem que entender que se eles são melancólicos, eles precisam de um tempo de ficar isolado com eles mesmos. O chamado tempo de ócio. Eles ficam lá, sei lá, assistindo TV aleatoriamente, ou fica mexendo no celular aleatoriamente, ou fica vendo um vídeo aleatório, ou fica simplesmente contemplando a natureza do nada. Isso é um melancólico. Por quê? Porque ele precisa disso. Porque é uma forma de acalmar o nível de pensamento dele, estabilizar para ele ter novos insights, novas reflexões. Ele precisa meditar naquilo. Então ele fica ali olhando para o nada e está meditando. O cérebro dele está trabalhando, está ajustando as coisas, está alinhando ali o que precisa ser alinhado. Então não é que ele está, como você pode dizer, na preguiça. Não, é diferente. Ele está organizando o pensamento dele. Por isso que ele precisa desse tempo de ócio. Muitas vezes você olha, não, ele está ali sem fazer nada. Não, ele está fazendo muito. Ele está pensando, ele está organizando os pensamentos. E você vai lá e atrapalha ele e fica puto com você. Ou fica muito brava com você. Porque você atrapalhou o momento de ele com ele mesmo. De intimidade com ele, de meditação, de evolução da mente. Quer um jeito de agradar ele? Fala assim, não, verbaliza. Por isso eu aprendi no vídeo, verbaliza. Fala assim, ó, senta aí, vai assistir teu filme, vai assistir teu jornal, sei lá o que você vai ficar mexendo no celular, vai ficar vendo a natureza aí. Você tem 1 hora pra ficar aí fazendo nada. Tá? Eu te amo, fica aí. Aproveita. Nossa, isso... Se você fizer isso com ele ou com ela, nossa... Eu falo assim, uau, é essa pessoa que eu vou casar. Essa pessoa que eu quero pra vida inteira. Porque essa pessoa me entende. Sacou? Entendeu? E eles também são mais fechados. Eles não são tão expansivos igual o pessoal do quente. Eles são frios, então eles são mais na deles. Vão num evento, fica mais de boa, só analisando, pensando, pegando os pontos aqui e ali. Agora, se ele vai e conecta com a pessoa, ou a pessoa vai vir até ele pode ter,
Mas isso aí é quando ele já entende quem ele é, então ele sabe que ele tem que se posicionar. Então ele vai até a pessoa e se conecta. Quando se conecta, ele vai ficar muito mais ouvindo a pessoa e analisando do que falando. Isso é o melancólico. Ele vai estar analisando e pegando, ó, isso significa isso aqui. Ele não consegue se conectar emocionalmente muito facilmente, mas ele se conecta com a ideia. Por exemplo, a pessoa veio e falou que, sei lá, brigou e separou. Ele fala, nossa, mas ó, ela tem um caso de separação aqui, um caso de traição, ele é mais analítico. Ao contrário dos outros que vão, nossa, mas como é que você está se sentindo? Ó, um pergunta, isso que significa isso. Isso quer dizer isso. O outro é, como é que você estava se sentindo? Quando é mais do quente. O quente é como se sente. O frio é mais qual que é o sentido disso? Como que funciona isso? Ele analisa mais a ideia em si, sem conexão emocional tanto. Claro que tem conexão emocional, mas não é tanto igual os outros, que é do fogo. E ele não gosta de ficar mudando. Esse negócio de mudar de emprego, mudar de casa, mudar de ambiente, pra ele não. Porque ele tem. Toda vez que ele muda, ele tem que aprender algo novo. E aprender coisa nova pra ele mexe muito com a cabeça e o emocional dele. Então ele não gosta muito de mudança, igual a pedra. Você não fica pegando uma pedra e te levando pra um lugar pra outro, ela fica parada. A terra também, ela não fica assim mandando pra lá e pra cá, ela fica parada. Pra você trazer uma terra de um lugar e colocar em outro, é uma burocracia danada. Certo? Entendeu? Deixa eu ver aqui. Ele também gosta muito de ficar em meditação, analisando. Mas agora, quando ele se explode, sai de perto. Porque se chegou o nível dele explodir, é porque ele vem ruminando isso há muito tempo. E você pode prestar atenção. Quando ele explodir, fica ligado no que ele falar. Ou no que ela falar. Porque ele vai entregar tudo que ele vem remoendo há uma semana, um mês, 6 meses, um ano. Que ele fica remoendo aquilo até uma hora que não dá mais e ele explode. Então se ele falou alguma coisa pra você é porque ele já tá um tempo ali no limite. Entendeu? Daí, geralmente, quando ele também tá com os amigos, tá em algum evento, algum ambiente, ele sempre tá com um pensamento mais elevado. Ele gosta de coisa mais elevada. Filosofia, pensamentos mais complexos, coisas mais refinadas, arte, coisa mais bonita. Ele não gosta de coisa meio aleatória, igual os sanguíneos que vai lá e fala qualquer coisa e tá tudo certo. Não, eles pensam, eles formulam, eles analisam, eles refletem antes de abrir a boca e também refletem nas coisas que os outros estão falando para depois tirar uma conclusão. Eles não saem tirando conclusão. Então quando ele fala, geralmente ele já fala com mais propriedade, ele fala com mais sabedoria. Não, mas não sei que seria mais sabedoria, mas seria com mais certeza. E um ponto negativo é que eles são muito pessimistas. Mas não que pessimistas do fato de ser pessimistas por natureza, não. É porque como eles ficam pensando muito, muitas vezes eles procrastinam e acham que eles sempre veem os pontos negativos em vez de ver os pontos positivos. Eles olham como se fosse mais pro lado negativo em vez dos pontos positivos daquilo. Agora, se ele sabe equilibrar isso, nossa, ele vai ser um profundo analista. Ele tem profundidade naquilo. Então saiba ouvir eles. E daí vamos supor, como é que a gente sabe quando é um melancólico ou não? Como é que eu descubro se eu sou um melancólico ou não? Tamo numa festa. Chegou aquele amigo faladeiro, que se enturma rapidamente com todo mundo. Não é melancólico. O cara chegou, fica só observando. Um sinal que pode ser um melancólico. Se ele faz isso sempre, não tô falando uma opção isolada, se ele faz isso sempre, grande chance de ser um melancólico. Ele chega e só fica observando, analisando. Daí o segundo ponto. Quando alguém vem contar uma história pra ele, que nem eu falei, ele se envolve na história, nossa, como que aconteceu isso e tal, ou ele fica só observando, entendi, tá certo, entendi, compreendo, tal. Ele fica só captando a informação. E ali, ele fica processando a história. Grande chance de ser um melancólico. Certo? E ali o melancólico tem algo muito foda, que ele tem uma facilidade em aprender virtudes. Virtudes aqui eu não sei o que o cara falou ali. Virtude tem várias virtudes, eu não sei qual virtudes que são. Mas tem várias virtudes. Ele tem facilidade de aprender essas virtudes. Que é o contrário dos pecados capitais, é o contrapartida. Então ele tem muita mais facilidade de aprender essas virtudes, de colocar em prática. Porque é a essência dele, ele consegue fazer isso. Então é um lado positivo. Então os melancólicos não é que eles são negativos, eles só são diferentes.
como qualquer um perfil. Eles só são diferentes. Então você tem que aprender a lidar com eles, e eles também têm que aprender a se lidar consigo mesmo e como lidar com o mundo, porque eles conseguem ajustar isso. A pessoa pode ser um melancólico, mas seja extremamente sociável. Pode ser, porque ele entendeu e consegue adaptar isso. Ele pode ser melancólico, mas ser extremamente carismático, extremamente falador. Pode, claro que pode. Mas tem algumas nuances aí que você consegue perceber se é ou não. Porque ele ajustou conforme o ambiente, ele sabe se ajustar. Daí é um melancólico evoluído. Um melancólico sábio, madura. Entendeu? E também o melancólico tem que aprender a viver no presente. Tem muitas vezes que ele fica lá remoendo coisas do passado, remoendo coisas que vão acontecer e esquece de viver o agora. Daí um grande ponto positivo é ficar no presente, aprender a meditar, a estar presente, a prestar atenção nas coisas, a estar ali no momento. Aprender a viver. Né? Porque muitas vezes ele fica tanto nas ideias, nos planos elevados, que esquece de viver. Então essa é a ideia do melancólico. Se você curtiu, se você gostou, comenta aí se você é melancólico, se você é... Não, Brian, eu não sou melancólico. Calma que a gente vai ter vídeo para cada um dos temperamentos. São 4. Esse foi o primeiro. Melancólico. Aquele que é frio, seco, mas extremamente importante, extremamente parceiro. Quando um melancólico se torna teu amigo, é um amigo para a vida inteira. Muitas vezes. Porque ele vai guardar aquela amizade como se fosse algo muito precioso para ele. Entenda isso. Se você fizer um amigo melancólico, rapaz, tome cuidado para não perder esse amigo. Porque ele será um amigo fiel para a vida inteira. Tá? Você pode até se separar e ir para outro lado do mundo. Mas vocês vão ser amigo real. Parceiro mesmo. Entende? Então é isso que eu queria deixar. Você aí que está me ouvindo, é exatamente para você que eu estou falando isso. Você sabe quem é. Eu já falei isso com você. Certo? Tamo junto.